O exercício 4, a primeira parte temos que achar a equação de estado da parte elétrica, né? Mas sempre é bom fazer o circuito completo, né? O equivalente à analogia elétrica completa, né? Para ver o que acontece. Então, como a parte elétrica é muito parecida com o exercício 1, eu vou fazer bem rápido, tá? Então, pessoal, quando eu energizo o indutor, vai trair o bloco M1 porque é um material ferromagnético, né? E esse deslocamento vai produzir uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo vai produzir uma tensão contrária a essa fonte. Aquela tensão contrária a essa fonte vai ser a tensão UV, né? Que é a força contra-eletromotriz. Sim? E ela tem polaridade invertida, certo? Ok. Depois, quando energizo o indutor, vamos ter uma força devido ao campo eletromagnético, certo? Isso seria a conversão eletromecânica, né? Então, as conversões a gente pode ver aqui no bipolo, né? No primeiro bipolo temos que a força vai ser uma constante Kt vezes corrente. No nosso caso seria a força igual a uma constante Kt vezes a corrente IL. Sim? E a tensão UV, que é a força contra-eletromotriz, vai ser uma constante Kv vezes a velocidade. No nosso caso vai ser velocidade 1, do bloco 1. Tá? E bom, a parte mecânica, as massas são capacitores, né? O atrito e amortecimento são resistores, certo? E a mola é um indutor, sim? Então escolhemos as variáveis de estado para a parte elétrica, né? Que tenho que fazer a parte elétrica. Normalmente temos que escolher as tensões dos capacitores e correntes indutores, tá? Tem caso e caso. Tem casos que é melhor invertir, tá? Vamos. O vector x, que seria nosso vector de variável de estado, vai ser tensão de capacitor e corrente de indutor, certo? E o vector u é vector de fontes ou entradas. A fonte seria o A e o V, tá? O A e o V, ok? Então, no nó de tensão de capacitor temos a corrente 1, né? Entrando e saindo temos a corrente capacitor e a corrente indutor, né? Certo? Desenvolvendo cada uma delas, chegamos à equação diferencial do primeiro nó, tá? Para a segunda equação diferencial, fazemos uma malha tensão de corrente passando pelo resistor, indutor e fonte, né? Então temos tensão de corrente, tensão de capacitor igual tensão de resistor mais tensão de indutor mais tensão de força contra eletromotriz, né? Aí desenvolvo cada termo, certo? O C não desenvolvo porque é parte do vetor x, né? Então a equação diferencial fica de IL igual a essa expressão daqui, tá? Agora tem que montar a equação de estado na forma x derivada igual a uma matriz vezes x mais um vector vezes vector fonte, aquele é vector fonte, né? A vezes esse vector v vira matriz, tá? Esse aqui pode virar matriz. Nesse caso virou uma matriz 2x2, certo? Então, olhando aqui, a primeira linha corresponde à primeira equação, certo? DUC, né? Esse termo corresponde a UC, né? Então, o C está
multiplicado por 1 dividido por CR1, né? Esse aqui é o que multiplica IL, certo? Isso é o termo de UA e esse é o termo de UV que aqui não tem, né? A segunda linha corresponde à segunda equação, certo? Então, de IL de T vai ser 1 sobre L vezes UC, né? Menos menos R2 dividido por L vezes IL, certo? Não tem UA, né? E menos 1 sobre L vezes UB, ok? Bom, agora as saídas, né? Equação de saída. A gente quer a saída corrente no capacitor e tensão no indutor, tá? Duas saídas. A primeira saída vai ser corrente no capacitor, que vai ser I1 menos IL, né? E resolvendo, vou chegar a essa equação daqui, que seria IC, né? Observen que todos os termos da equação têm variáveis de um desses dois vetores, certo? Se tiver alguma variável que não pertence a um desses vetores, eu tenho que trabalhar esse termo aí até chegar a alguma variável que esteja aqui, tá? Se não for possível, vamos tentar fazer algum equivalente, né? Podem aplicar Thevenin, Norton, divisor de corrente, divisor de tensão, né? Existen vários truques aí que são aprendidos na disciplina Circuitos 1, tá? Bom, a saída 2 é tensão do indutor, que vai ser tensão do capacitor, menos tensão do resistor 2, menos tensão da força contra eletromotriz. Eu tirei isso aqui daqui, certo? Dessa malha daqui, certo? O L vai ser o C menos o R2 menos o V, né? Isso aqui. Agora desenvolvo cada um dos termos, né? O C está no vetor X, o V está no vetor U, então esses dois não desenvolvo. E o R seria IL vezes R2, tá? Então agora tenho que montar um sistema Y igual a saída, né? Igual uma matriz vezes vetor X mais alguma matriz ou vetor vezes U, né? U seria esse vetor de fontes. Logo, a primeira linha da saída, né, corresponde à primeira equação, certo? Aqui eu vou ter 1 sobre R1 vezes UC, né? Menos 1 IL, menos 1 IL, certo? Mais 1 sobre R1 vezes UA, né? UA, tá? Segunda equação. Aqui eu vou ter UC, né? Menos R2IL menos UV, tá? Agora vem a parte mecânica, tá? A parte mecânica, bom, precisamos de equações de estado da parte mecânica com saída Fm1 e velocidade da mola, tá? Então, para isso precisamos de novo o circuito elétrico. Então, temos o circuito elétrico, a analogia elétrica do sistema mecânico, né? Então, naquele nó velocidade 1 está entrando a força, né? Entra a força e está saindo FA, F1 e F12, certo? Agora desenvolvo cada um dos termos e chego àquela equação diferencial, certo? Então essa força chamei FA, essa força chamei FV, a força na massa vai ser F1, F2, essa força é F12, né? E essa aqui é FK, tá? Ok. Ok. Agora estou vendo que
esse não daqui vai dar uma equação de segunda ordem, né? Segunda ordem. Aí vai complicar. Bom, aqui é mais conveniente trabalhar com x, tá? Mais conveniente trabalhar por x para evitar integral, né? Aquele indutor vai dar uma integral, né? Bom, trabalhando com velocidade ou com posição, vamos ter derivada segunda, né? Mas vai envolver a velocidade 1 também, né? Vai estragar nossa primeira equação. Então, para não estragar essa equação, vamos trabalhar com x aqui, né? Com posição 2, ok? Então, olha só. No nó B2, temos a força entrando F12, né? F12, e saindo temos FV mais F2 mais FK. Então, vamos trabalhar essa equação com x, tá? Com posição, tá? Lembrando que a velocidade vai ser x, certo? Vamos lá. F12 vai ser a velocidade 1 menos a velocidade 2 vezes b, certo? Ok? X deriva a velocidade, tá? Velocidade 1 menos velocidade 2 vezes v, tá? É isso mesmo que aqui, certo? Só que esse cara aqui vai ser x1 derivado e esse aqui vai ser x2 derivado, tá? Vezes v, ok? Igual. Aqui. O FV vai ser velocidade 2 vezes B, né? F2 vai ser massa 2 vezes velocidade 2 derivado a vezes, né? Mas FK, aqui, se tivesse trabalhado com velocidade, teria uma integral. Mas como estou trabalhando com posição, vai ser simplesmente K vezes x2, certo? Então, aqui vou ter uma equação de segunda ordem, né? Vou ter x2 derivado igual x2 derivado vai ser x1 derivado vezes b massa 2, né? Menos x2 derivado b, isso aqui é bv, né? Mais tio por massa 2, né? Menos x2 vezes k2 m2. Tá. Então, aqui vou precisar de trabalhar com variável auxiliar. Tá? Com variável auxiliar.
Então aqui vou ter duas variáveis porque é segunda ordem. Então vou ter um sistema com três equações, né? Uma equação aqui e duas equações aqui, tá? Se tivesse trabalhado tudo com velocidade, teria uma integral aqui, teria que derivar novamente e apareceria aqui uma equação de segunda ordem também, teria que fazer a mesma coisa, duas variáveis auxiliares, só que ficaria em função da derivada da velocidade 1, que seria em função desse termo aqui, né? E aí complica, né? Aí complica porque ficaria dependente. A ideia da equação de estado é que os termos fiquem independentes, né? Seria complicado, teria que ter trabalhado aqui também com x e ter quatro equações, né? Então, o jeito de ter menos equações é trabalhar a primeira equação com velocidade e a segunda equação com posição, tá? Agora, como detectar isso? Como pegar a manha, na verdade, fazendo exercício, né? Fazendo muito exercício aí vocês vão percebendo, tá? Praticando. Ok, então vamos definir variáveis de estado. Temos uma equação de segunda ordem, então precisamos de duas variáveis, certo? Vou chamar a variável E1 e variável auxiliar E2. E1 vamos chamar x2, certo? E E2 vai ser E1 derivado, né? Ou seja, x2 derivado. Beleza? Logo, E2 derivado vai ser E1 derivado duas vezes, né? Ou seja, ser x2 derivado duas vezes, né? E x2 derivado duas vezes é a mesma coisa que essa equação daqui, né? Só que o x1 derivado corresponde a x1 derivado corresponde a velocidade, certo? Velocidade 1, né? Então isso aqui seria velocidade 1, certo? Velocidade 1 está definida naquela equação diferencial. Aí fechou. x2 derivado vai ser, olha só, é E2, certo? E2, essa é E2, né? E x2 vai ser E1, certo? x2 vai ser E1. Então, essa equação daqui vai resultar em velocidade E1 vezes B dividido por massa 2 menos E2 vezes BB menos mais B, né? Dividido por massa 2. Está ao contrário, né? Menos E1 vezes K2M2, tá? Então aqui vou ter duas equações, certo? Vou ter E1 derivado e E2 derivado, certo? Lembrem que temos que formar um sistema de equações de primeira ordem. Aqui temos uma equação de primeira ordem, certo? Aqui temos outra equação de primeira ordem, outra equação de primeira ordem, né? Então aquela de segunda ordem convertimos em duas de primeira ordem, tá? É um derivado, olha só, é um derivado igual a E2, certo? E2, sim? E E2 derivado vai ficar como? Vai ficar essa equação daqui, né? Fica essa equação daí, ok? Então, gente, a gente ficou com três equações diferenciais, né? Três equações diferenciais, tá? Com essa e essa, tá? Então, com essas três temos que formar as equações de estado. Como ficaram as variáveis de estado? Na parte mecânica, o x ficou então
velocidade 1, que seria a tensão do capacitor, né? O equivalente seria a velocidade 1, certo? A velocidade da massa 1, né? A outra variável vai ser a variável auxiliar E1 e outra vai ser a variável auxiliar E2, tá? E as fontes? As fontes vão ser simplesmente F, né? Que tem uma fonte de entrada, que seria F, tá? Aquele elo F igual I L vezes Kt a gente utiliza quando for trabalhar com funções de transferência, tá? Bom, então vamos lá. Precisamos de 3 equações para fazer as equações de estado. Então temos a primeira equação aqui, primeira equação e as outras duas aqui, né? 3 equações, né? Sim. Então vamos montar as equações de estado. Então temos que montar o sistema x derivado igual uma matriz vezes x mais um vector vezes 1, né? Lembrando que x vai ser velocidade 1, E1 e E2, né? E1 e E2 variáveis auxiliares. E U igual F, né? Vamos lá. Então temos aqui a primeira equação seria velocidade 1. Né? Vou chamar velocidade 1 de bolinha, né? Que seria a derivada, né? Essa derivada é V1 bolinha, certo? Aqui é 1 e E2. Isso tem que ser igual a uma matriz multiplicada por velocidade 1, E1 e E2. Mas nesse caso o B vai ficar um vector, né? Aquele B vai ficar um vector vezes F, né? Vou preencher a matriz. Olha só. Primeira equação. Velocidade 1 bolinha, certo? Vai ser esse termo é velocidade 1, né? Velocidade 1 está multiplicado por menos BA. Desculpa, aqui é mais, né? Aí é mais. Aqui é mais, tá? BA mais B dividido por M1, certo? Aqui, olha só. Essa velocidade 2 aqui corresponde a... Olha só, velocidade 2. Olha aqui. Esse x2 aqui vai ser velocidade 2, certo? Lembrando que x derivado é velocidade, né? Sim. E aquela velocidade 2 corresponde a E2, né? Então isso aqui vai ser E2, ok? Então, a primeira equação, o termo em velocidade 1 é essa aqui, certo? O termo com E1 não tem, certo? E o termo com E2 vai ser V1 dividido por M1, né? V1 M1, né? E o termo de força externa está multiplicado por um M1, né? Segunda equação é um derivado igual a 2, né? Então, é um derivado vai ser igual a quê? Velocidade 1 não tem, velocidade 2 não tem, velocidade 2 estamos, é velocidade 2 vezes 1, certo? Fonte não tem.
Agora, E2 derivado vai ser velocidade 1 vezes massa M2, né? E1 vai ser vezes menos K2 M2 e E2 vai ser vezes menos BB mais B dividido por massa 2. Tá? E não tem fonte. Ok? Então seriam as equações de entrada. Equações de entrada. Ok? Bom, equações de saída. Eu quero a saída y3 e y4, né? Força na massa 1 e velocidade da mola. Vamos ver. Vou precisar do circuito, né? Vou precisar do circuito aqui. Vamos lá. As saídas, né? O Y1, Y3, desculpa. Y3 vai ser a força na massa 1, né? Ou seja, nosso circuito seria essa F1, certo? F1, né? Força na massa 1. Então, essa força 1 vai ser F menos FA menos F12, certo? F menos FA menos F12, certo? E aquela equação temos que expressá-la em termos de x igual a velocidade 1, E1 e E2, né? Ou em termos de F, né? Lembrando que E1 vai ser x2 e E2 vai ser x2 derivado igual velocidade 2. Sim? Bom, então aquela força Fm1 vai ser F1 vai ser a massa 1 derivada da velocidade 1, certo? Mas não podemos trabalhar com derivadas, né? Então temos que trabalhar com esse termo aqui. Vai ser F menos FA vai ser velocidade 1 vezes BA, certo? F12 vai ser velocidade 1 menos velocidade 2 dividido por vezes B, desculpa, multiplicado por B, certo? Isso aqui é velocidade 1 menos velocidade 2 vezes B, né? A velocidade 2 vai ser aqui, no nosso caso, E2, né? Em função do vetor, né? Em função da variável do vetor, vai ser menos E2, tá? Ok? Agora, a saída y4 vai ser a velocidade em K. Mas a velocidade em K vai ser a velocidade 2, certo? Né? E em função das nossas variáveis, velocidade 2 corresponde a E2, né? E2, tá bom? Logo, a equação de estado, a equação de saída, tenho que formar o sistema y igual cx mais du, né?
Então, y vai ser fm1 e tem velocidade da mola, né? Igual a alguma coisa vezes o vetor de estado x, né? O vetor de estado x vai ser velocidade 1, e1, e2, mais um vetor vezes f, né? Vou preencher então. A primeira linha corresponde à primeira equação, y3, né? Essa equação daqui. Então, velocidade 1 é produto de menos VA, né? Menos VA. Aqui temos E1, não temos E1, certo? Não temos E1 e E2. Desculpa. V1 vai estar multiplicado por VA e por V, né? Então vai ser menos VA mais V, certo? Porque temos V1 vezes VA menos V1 vezes V, né? Agora, E1 não tem E1 aqui, certo? 0. E E2 vai ser multiplicado por V, né? Multiplicado por V. Sim? E2 vezes V. Tá? Equação 2. Velocidade 1 não tem. E1 não tem. E2 está multiplicado por 1, né? Aqui a força. Aqui a primeira fila, a força é vezes 1, né? E a segunda fila não tem. A segunda linha, né? Não tem F, né? Tá. Então, isso aqui seria nas equações de saída, né? De saída. Ok. Ok. Bom, agora precisamos determinar a equação de estado em força da massa 2 em função de UA, velocidade da mola em função de F e a força do amortecedor em função de UV. Então aqui envolve sistema mecânico elétrico, sistema mecânico e sistema mecânico elétrico. Tá? Então temos que trabalhar com os dois sistemas. Tá? Para não perder tempo calculando todas as funções de transferência, né? Calculando todos os determinantes da regra Kramer, é melhor ir checando que variáveis a gente precisa calcular, né? Bom, primeiro, precisamos a função G1, certo? Função G1 que vai ser Fm2, que em nosso caso seria a força 2, né? Força 2, precisamos olhar o circuito aqui. Fm2 corresponde a F2, tá? F2, certo? Então precisamos dessa força aí. Vou copiar o circuito porque vamos precisar dele. Tá? Aqui. Vamos lá. Essa força 2, posso calculá-la como a massa 2 vezes a derivada da velocidade 2 de t, né? V2 de t, né? Aplicando Laplace, o F2, que seria o Fm2, né? Vai ser massa 2 vezes S vezes velocidade 2, né? Então preciso calcular a velocidade 2, sim? Mas velocidade 2 vai ser E1, certo?
ou E2, desculpa. Velocidade 2 vai ser x2 derivado, certo? x2 derivado, isso aí equivale a E2, né? x2 derivado é igual a E2, ou seja, a velocidade 2 vai ser E2, tá? Velocidade 2. Então preciso calcular B2, tá? E qual é a entrada que eu quero? Eu quero a entrada UA, certo? Entrada UA. Bom, então isso aqui seria M2 por S vezes E2, né? Por quê? Porque E2 vai ser x2 derivado igual a velocidade 2, tá? Lembrando que nosso vetor x vai ser velocidade 1, E1 e E2, tá? E vetor u vai ser f, né? M2 vezes S vezes E2. Então, precisamos do sistema de equações de estado da parte elétrica, né? Então, vamos pegar o sistema elétrico aqui. Copiar, colar, né? Então, aqui precisamos montar o sistema SI menos A vezes X igual BU, certo? Onde essa aqui é a matriz A, certo? Essa aqui é a matriz A. Esse aqui o vetor X. Esse aqui a matriz B, né? Isso aqui o vetor B, certo? Bom, aquele SI tem que ser do mesmo tamanho que a matriz A. Ou seja, tem que ser 2 por 2, né? 2 por 2. Então, aquele SI tem que ser sempre do mesmo tamanho que o A, tá? No caso é 2 por 2, né? O I seria a matriz identidade, ou seja, 0, 0 vezes 1, 1, né? Só que está multiplicado por S, né? Como está multiplicado por S, vai ficar SS, né? Então preciso montar o sistema seguinte. S0, 0, S, que seria o SI, certo? Menos A. Menos A, essa matriz aqui, certo? Menos 1 CR1, menos 1 C, 1 L e menos R2L, né? E tudo isso multiplicado por x, certo? Tudo isso multiplicado por x. O x é esse vetor daqui, o C e L, né? Isso tem que ser igual ao produto BU, né? O BU seria o A dividido por CR1, né? E aqui seria 0A mais menos o V dividido por L, tá? Então esse cara aqui seria o produto BU, tá? Então isso aqui vai ser SI menos A vezes X igual BU, tá? Então como fica? Fica S mais um CR1, certo? S menos S,
esse aqui menos esse aqui fica um C. Aquele 0 menos um L fica menos um L. E aquele S menos esse termo fica S mais R2L, né? Isso vezes o C e L igual o A, desculpa, né? O A e o B, né? O A, CR1 e o VL, né? Menos o VL. Ok? Então, aqui seria nosso sistema SI menos AX igual BU. Então, com aquele sistema podemos aplicar a regra Kramer para achar a função de transferência que queremos. Tá? Essa é a parte elétrica. Tá? Por que calculei esse sistema aqui? Porque, olha só, o sistema mecânico vai depender da fonte de força, né? E a força, lembra que a força vai depender da corrente do indutor, né? Então, precisar encontrar a corrente do indutor, certo? Sim. E aquela corrente indutor preciso encontrarla em função de UA, porque a entrada vai ser UA, tá? Ok? Ok. Agora, para encontrar o E2, vamos desenvolver o sistema mecânico, tá? Então, vamos pegar o sistema mecânico aqui, a equação de estado do sistema mecânico, essa daqui, certo? Então, no sistema mecânico, essa matriz é A, esse vetor é X, esse vetor é B, e esse aqui é U, certo? Então aqui também precisamos montar esse I menos A X igual BU. Sim? Nesse caso, o SI vai ter o mesmo tamanho que a matriz A. A matriz A é uma matriz 3x3, né? Então, o SI vai ser uma matriz 3x3, certo? Bom, a matriz identidade, né? A matriz identidade que eu preciso aqui tem que ser o mesmo tamanho que A, né? 3x3. A matriz identidade é uma matriz que a diagonal é 1, certo? E o resto é 0, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Logo, o S vezes I, vou multiplicar S vezes aquela matriz, né? Então vai ficar S, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então precisamos o SI menos A, né? SI menos A. SI menos A vai ser S, 0, 0, 0, S, 0, 0, 0, S, menos essa matriz aqui, né? Menos BA mais B, massa 1, 0, B1, massa 1, 0, 0, 1 e V massa 2, menos K2, M2 e menos BB mais B dividido por massa 2, né? Tudo isso por X, né? O X vai ser B1, E1, E2
igual BU. O BU vai ser F dividido por M1, 0 e 0, certo? Então, aquele sistema, como vai ficar? Aquele sistema vai ficar assim. Vamos ter S mais BA mais B dividido por massa 1. 0 menos 0, 0, né? 0 menos isso fica menos B1 massa 1. Aqui temos 0 menos 0, S menos 0, S e 0 menos 1, menos 1, né? Aqui temos 0 menos esse termo, seria menos B massa 2. Aqui temos 0 menos esse termo, seria K2 massa 2, K2. K2. Por que a gente fez K2? A equação está certa. Por algum motivo vou ter K2. Oh, vou ter K2, né? Para não apagar, tá? K2. Tá, K2. Vou chamar esse cara aqui K2, né? Só temos uma mola, mas... Bom, para não ter que apagar todos os termos aqui, né? Todos os termos com K2, tá? E aqui seria S mais BV mais V dividido por massa 2, né? Certo? Tudo isso por velocidade 1, E1, E2 igual B1, BU 0, 0. ¿Ok? Entonces sería nuestro sistema SI menos A veces X igual BU, tá? Entonces é o sistema que vamos trabalhar no Kramer, tá? Então vamos voltar à equação que a gente precisa. Tá? A gente tem que calcular isso aqui, certo? Copiar, colar. Bom, precisamos calcular E2, né? E2. Olha só, E2 é o terceiro elemento. Então, o terceiro elemento temos que substituir na terceira coluna, né? Então, aplicando Kramer, certo? Aplicando Kramer, temos que E2 vai ser essa matriz aqui, né? Dividida por essa mesma matriz aqui, só que a matriz do numerador substitui o elemento por BU, certo? Vamos ver. A gente quer calcular E2. E2 é o terceiro elemento, então substituímos a terceira coluna por BU, tá? Esse cara aqui é BU, certo? BU, né? Então aqui substituímos a terceira coluna por BU, certo? Então aqui substituímos por BU, né? Então aqui o BU
va a ser F dividido por M1, ¿cierto? 0 y 0, ¿está? Entonces hoy sería ese determinante aquí, ese sistema determinante, ¿no? Vamos lá. O numerador fica F dividido por M1, F dividido por M1, veces, deixa eu fazer FM1 veces B veces S e M2, né? Isso aí. Isso aqui, certo? Esse é o numerador. Esse determinante resulta nisso aqui, certo? E o denominador, esse denominador, como vai ficar? Olha só, esse denominador vai ser S vezes determinante de isso aqui, isso daqui, isso daqui, é isso aqui, né? Opa, bom, na verdade fica negativo, né? Menos S, né? E menos S menos 1, né? Menos 1 vezes determinante de isso aqui e isso aqui, né? Sim. Isso aí, certo? Bom, logo E2 tem que ser E2. Vai ser o determinante, vai ser S mais BA mais B dividido por massa 1 vezes S mais BB mais B dividido por massa 2 menos B vezes B B1, deixa eu ver, acho que é BB, né?
Acho que é V, né? É V. É V massa 1. Esse aqui é V, né? Esse aí é V. Então ficaria V quadrado, né? V quadrado, massa 1, massa 2, né? Esse aqui é V, tá? Ok, esse aqui é V. Sim. Bom, tudo isso multiplicado por menos S, né? Ou seja, ficaria mais, né? Deixa eu ver aqui. Bom, tudo isso por menos S, né? Certo? Daí menos 1 vezes S mais BA mais B dividido por massa 1 vezes K2M2, né? Tudo isso dividido por multiplicado por FB, F vezes B vezes S dividido por massa 1, massa 2, né? Bom, o E2 então seria F vezes B vezes S dividido por massa 1, massa 2 dividido por delta, né? Delta seria o determinante do denominador, né? Então esse termo aqui vai ser delta, né? Ok? Delta. Bom, então encontramos E2, certo? Encontramos E2. Isso aqui, né? Então vamos voltar aqui. A gente tem aqui fica redundante, mas bom. Agora substituir aqueles dois aqui, né? Em FM2, tá? Ou F2. Então, FM2 igual F2, né? Igual massa 2 vezes S vezes E2, né? Então, E2 vai ser F vezes V vezes S, né? Dividido por delta. Aquele M1 M2 pode passar dividindo aqui, né? Massa 1, massa 2, né? Delta. Sim. Logo, aquele F2 ou FM2, né? FM2 vai ser aqui na massa 2 é simplificar aqui, né?
Então, como fica? Ficaria B vezes S quadrado dividido por massa 1 vezes delta vezes F, certo? Ok? Então, daquela equação substituir E2, né? Substituir E2. Então, a função fm2 ficou isso aqui, né? Então, agora temos que encontrar aquele f, né? Mas aquele f vai ser kt vezes il, certo? Né? Logo, fm2 vai ser b vezes kt vezes s quadrado dividido por m1 vezes delta vezes il, sim? Substituir o f por kt e L, tá? O kt deixei aqui, certo? kt e L, tá? Então, agora temos que descobrir quanto vale IL, tá? Quanto vale IL, ok? Então, para isso temos que fazer o Kramer para a parte elétrica, né? Cadê o sistema para a parte elétrica? Esse aqui, né? SI menos A, X igual BU da parte elétrica. Esse aqui, né? Esse seria o sistema SI menos AX igual BU da parte elétrica, né? Copiamos aqui, colamos aqui, né? Então, preciso encontrar aquele IL daqui, né? O IL é segunda variável. Segunda variável quer dizer que vou substituir a segunda coluna pelo vetor BU. E BU é esse aqui, tá? Mas olha só, eu quero entrada UA, certo? Como quero entrada UA, eu vou eliminar a entrada UV, certo? Entonces a entrada a gente elimina e substitui por zero, tá? Substitui por zero, ok? Bom, bom, se quero saber o IL, né? IL seria a determinante dessa matriz dividido pela determinante dessa matriz, né? E no numerador substituyo a segunda coluna pelo BU, né? Essa aqui é a segunda coluna porque essa aqui é a segunda variável. Aqui substituyo pelo BU, que seria esse vetor aqui, né? Então, aqui elimino, né? Então aqui iria o A dividido por CR1, né? O A dividido por CR1 e aqui seria 0, certo? Então isso seria igual a quê? Aqui o numerador ficaria UA dividido por LCR1, certo? E o denominador ficaria S mais um CR1 vezes S mais R2L, né? Mais um LC, sim?
Então, esse termo aqui seria o determinante dos polos, né? Seria o polinômio dos polos da parte elétrica, tá? Da parte elétrica. Aquele polinômio dos polos da parte mecânica eu vou chamar delta M, tá? Delta M, ok? Delta M. Sim. Bom, logo a corrente IL vai ser UA dividido por LCR1 dividido por delta N, que sería lo mismo que UA dividido por LCR1 veces delta elétrico. Tá? Então, olha só. Temos a função da força na massa 2, né? Aquela função depende da corrente IL. O IL é isso aqui, certo? Então vou substituir aquele IL por esse termo aqui, tá? Ou seja, que Fm2, a força na massa 2, é igual a quê? A B vezes Kt vezes S quadrado vezes UA, certo? Dividido por M1. Estamos multiplicando esse por esse, né? Massa 1, LCR1, delta elétrico, delta mecânico, né? Vezes UA, certo? Bom, e o que pediu G1 eu quero G1 igual Fm2 em função de UA, certo? G1 igual Fm2 dividido por UA, né? Então, olha só. Aqui já tenho Fm2. Só falta passar aquele UA dividindo e vou obter Fm2 dividido por UA, né? Certo? Então aqui vai ser V vezes Kt vezes S quadrado dividido por massa 1 LCR1 delta E delta M. Tá? Então encontramos a primeira função de transferência. Tá? Agora precisamos a função velocidade da mola dividido por F, né? Mas olha só, olha no circuito. A velocidade na mola é igual a velocidade 2. Velocidade 2 é igual a E2, né? E E2 a gente já encontrou, né? A gente já encontrou E2. E2, isso aqui, certo? Então não precisamos calcular de novo, né? Vamos aproveitar o resultado que a gente tem. Sim. Então, tem E2 e F, né? Isso aqui vai ser igual a... Aqui. Sabemos que a tensão na mola vai ser a tensão 2 igual a E2, né? Logo, aquela função vai ser E2 dividido por F, né? Então, só basta colocar aquele B dividindo, né? Aí vou ter E2 dividido por F, né? Então, E2 dividido por F vai ser o G2 que eu quero, né? Então, aquela função vai ser B vezes S dividido por M1
M2 vezes delta M. Tá? Então esse aqui foi bem simples, né? Menos trabalhoso. Tá? E a terceira função de transferência, FB em função de UB, né? Bom, o FB seria a força 1, 2, né? Então eu estaria precisando velocidade 1 e velocidade 2, tá? Então, velocidade 2 já calculei, né? Precisaria da velocidade 1, né? Ah, mas preciso da velocidade 2 em função de UV, né? Entrada UV. Aí complicou. Tenho que calcular as duas, tá? Vamos lá. Opa. Precisamos dessa função daqui, né? Então, essa função daqui seria a força 1, 2, né? Força 1, 2 em função da tensão UV, né? Isso seria velocidade 1 menos velocidade 2, né? Só que tem que ser em função de UV, né? Bom, isso seria B1 menos E2, né? Lembrando que E2 é B2, né? Bom, esse aí já calculamos, né? Vamos deixar aí por enquanto isso aí, tá? Calculamos essa daqui. Vamos deixar aqui no canto, né? Não sei se vamos precisar calcular de novo. Depende da entrada que eu preciso, tá? Por a parte mecânica é uma entrada só, então acho que não precisamos calcular de novo, tá? Então teríamos que calcular a velocidade 1, tá? Vamos para o Kramer mecânico. O Kramer mecânico teria que pegar essa matriz e calcular a velocidade 1. Velocidade 1 é a primeira variável, né? Primeira variável, então substitui a primeira coluna pelo VU, certo? Substitui a primeira coluna pelo VU, tá? Então, a velocidade 1 vai ser o quê? Vai ser essa matriz, né? E substituyo a primeira coluna por VU, certo? Por VU. Da primeira coluna a ficar F dividido por M1, certo? 0 e 0, certo? Determinante. Tudo isso dividido pela determinante mecânica, que é o polinômio que vai dar os polos mecânicos, certo? O ΔM seria aquele ΔM que a gente calculou aqui, certo? Esse aqui, tá? Daí a velocidade 1 vai ser F dividido por M vezes S quadrado mais B mais B dividido por massa 2 vezes S certo? Mais K2 dividido por massa 2. Sim. Tudo isso dividido por delta M, né? Tá? Bom, então a gente quer calcular o G3, né?
y3 igual velocidade 1 menos e2, certo? Ou seja, seria esse daqui menos esse daqui, certo? Então isso aqui vai ser esse daqui, né? Esse daí menos esse daqui, né? Menos esse daí, certo? Parece um Frankenstein, né? Menos. Bom, logo G3, que eu quero calcular, G3 é esse. Bom, G3, né? Bom, aquele G3 é a variável, que variável que é? B3, FV, né? FV. Isso que seria o FV, né? Igual. Que no nosso caso seria o F12, né? No nosso circuito. Tá. Bom, o FB então seria F, certo? Vezes. Olha só, o F posso deixar fora, certo? O F posso tirar fora, né? Isso aqui é massa 1, né? Então aqui seria massa 1 vezes S quadrado mais BB mais B dividido por massa 2 mais K2 massa 2, certo? Menos B vezes S dividido por massa 1 massa 2. Tudo isso dividido por delta M, né? Sim. Isso aí. Certo? Então agora preciso substituir o F, né? Aquele F daqui vai ser KT vezes IL, né? Mas eu preciso o IL com entrada. IL com entrada UV, né? IL com entrada UV. Ok. Então teria que substituir aquele F por KT vezes IL, né? Mas tem que ser o IL com entrada UV. Eu tinha calculado IL com entrada UA, certo? IL com entrada UA, tá? Isso aqui, né? Então vou calcular agora o IL com entrada UV, certo? Né? Então vamos calcular o IL aqui. Bom, IL é segunda variável, segunda coluna substituída por BU, né? Mas o BU vai ser o BU é esse aqui, né? Menos o BL, né? Um, isso seria menos UV dividido por L, né? So,
Ok. Bom, como eu preciso entrada UV, agora vou eliminar a entrada UA, certo? Elimino a entrada UA e substituyo por 0, tá? Então agora vai ser 0, sim? Bom, o denominador se mantém, né? O que vai mudar é o numerador, certo? Bom, aqui como fica? Ficaria menos V dividido por L veces S mais un CR1, né? Luego IL con entrada V sería V veces S mais un CR1. Aquele L pode passar dividindo, né? Vezes delta E, né? Delta E. Ok? Então, aquele F vou substituir por KT vezes IL, aquele IL daqui, tá? Logo, a força F vai ser KT vezes IL, né? Ou seja, vai ser V vezes KT vezes S mais CR1 dividido por L delta E. Sim. Então, gente, aquele F daqui vou substituir aqui, tá? Aquela expressão daqui vou substituir aqui, tá? Então, o FV, que seria o F12, né? Que a gente determinou, seria isso aí vezes F, né? Então, o F substitui por tudo isso aqui, né? Tudo isso aí, certo? Multiplicar por isso aqui, vezes o V, né? Vezes o V, certo? Então, como eu quero a função de 3 igual FB dividido por UV, né? Que faço? Simplesmente pego esse UV e passo dividindo aqui, né? Ou passando aqui, né? Então a função de referência seria simplesmente essa expressão aqui, certo? O V passou dividindo, né? Seria isso aqui, tá? Ok? Essa seria a função de transferência, certo? Bom, finalmente temos que obter o diagrama de fluxo do sistema, certo? Então para isso precisamos do circuito elétrico primeiro, né? Bom, vamos começar com uma parte elétrica, né? Olha só, na parte elétrica podemos trabalhar com I1 e IL, tá? E IC seria combinatória de I1 com IL, tá? Vamos lá. Temos que I1 vai ser UA menos UC dividido por R1, certo? Depois UC, tensão de capacitor, vai ser
capacitância vezes a derivada de I1, né? Menos a derivada de IL, né? Certo? No plano de Laplace, o C vai ser, então, CS I1 menos IL, tá? Agora para o IL, temos a malha UC igual o R2 mais o L mais o V, né? Ou seja, que o C que o L vai ser, vamos trabalhar diretamente com Laplace, né? O L vai ser Ls vezes IL, certo? Aquele S representa a derivada da corrente, né? Isso vai ser igual a quê? A tensão de capacitor menos tensão de resistor menos tensão B, né? Certo? Ou seja, daqui vamos ter que IL vai ser 1 sobre LS vezes UC menos o R2 menos o V, né? Então temos essa equação daqui, temos essa equação daqui, temos essa equação daqui, certo? O C conhecemos, o R2 não, o B é fonte, né? Então o R2 seria IL vezes R2, tá? Essa é da parte elétrica, né? O elo entre parte elétrica e mecânica seria F igual a KT vezes IL, certo? Vezes IL. Da parte mecânica, temos primeiro nó de tensão 1, certo? Então, naquele nó está entrando força, está saindo, isso aqui a gente chamou F1, isso aqui a gente chamou F2, isso aqui F12, esse aqui é FA, isso aqui FV, né? Isso aqui FK. Bom, algumas partes eu botei V1, né? V1 nas equações, seria aquele V, né? Tá? É força do hábito. Tá? Vamos, a força que entraria aqui vai ser a soma de FA mais F1 mais F12, né? Mais F1 mais F12, certo? E solo o termo com derivada que é F1, certo? F1 vai ser a massa 1 derivada da velocidade 1, ou seja, multiplica por S, né? No plano de Laplace, né? Velocidade 1. Isso vai ser igual a FA mais F1 mais F12, né? Ou seja, que a velocidade 1 é igual a 1 dividido por M1S vezes FA menos F1 F, desculpa, menos F, né? F é da fonte. Mas isso aqui está errado, né?
Então aqui F1 vai ser F menos FA menos F12. Tá? Então aqui vai ser F menos FA menos F12. Então, tem essa equação aqui. Agora o segundo não, né? Bom, primeiro temos que determinar FA e F12, né? FA vai ser velocidade 1BA, né? F12 vai ser velocidade 1 menos velocidade 2 vezes B, né? Ok? Então, tem essas duas equações aqui. Né? Bom, agora vamos analisar o nó de velocidade 2, né? Nó B2. Velocidade 2 entra F12, sai FB, sai F2 e sai FK, né? Aí o termo com derivada vai ser F2, né? F2 vai ser M2 vezes S vezes velocidade 2, né? Isso é igual a que vai ser F12, sumado, desculpa. Estou viajando muito, cara. É sumado, né? F12 FB mais F2 mais FK, né? Então F2 vai ser F12 menos FV menos FK, certo? Ou seja, que a velocidade 2 é 1 dividido por M2S vezes F12 menos FB menos FK. Sim? Então, o mesmo procedimento para obter modelos com integradores, né? Bom, F12 já calculei F12, FB é fonte, FK vai ser K dividido por S vezes velocidade 2, tá? Ok? Bom, então vamos ter o diagrama de blocos, né? Vamos ir construindo a parte eléctrica primeiro, né? Olha só, aqui tem a entrada UA, certo? Tem a entrada UA. Está entrando UA. E aqui vão subtrair de UC, né? UC menos, né? E passa por um bloco, um R1. E a saída vai ser a corrente I1, certo? Depois temos o C, que vai ser a soma de I1 menos IL, né? Menos mais. E aqui multiplica por CS. E a saída vai ser UC, né? Tensão de capacitor, né? Aqui retorna um ganho unitário, né?
U y L U y L bom, U y L vai ser UC menos UR2, né? Menos UV, né? UV seria uma fonte externa negativa, certo? Vezes 1 dividido por LS, né? Vezes 1 LS. Isso vai ser IL. Então, IL retorna aqui, né? Retorna aqui. E o R2 vai ser IL vezes R2, né? Opa. Sim. Essa seria a parte elétrica, né? Parte elétrica. Vamos montar agora a parte mecânica, né? Vamos montar a parte mecânica. Bom, o elo vai ser a partir da corrente IL, certo? A partir de IL temos KT, certo? E a saída é F, né? Bom, daí temos essa equação daqui que tem como entrada F menos FA menos F12, certo? Menos FA, né? Menos F12. Aqui tem um bloco 1 dividido por M1S, né? A saída vai ser velocidade 1, né? Então FA vai ser VA vezes velocidade 1, né? Agora, F12 vai ser velocidade 1 menos velocidade 2, né? Vezes B, né? A saída vai ser F12, certo? Então F12 está aqui, né? Certo? Velocidade 2 seria F12 menos FV, né? Que seria uma FV, 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 FV. Só deixar verificar aqui o FV. Faltou FV, né? FK. FV não é fonte, né? Desculpa. FV seria velocidade 2 vezes BB, né? Faltou essa equação daqui, né? Tá. Isso aqui vai ser FV. Aqui entra FV subtraindo, né? E aqui entra FK, né? Subtraindo. Então a saída seria um bloco 1 dividido por M2S
E aqui seria a velocidade 2, né? Então, FB seria um bloco BB vezes velocidade 2, né? FK seria velocidade 2 vezes K dividido por S, né? E velocidade 2 está aqui, certo? Aí retorna por aqui, certo? E acredito que fechou aqui, né? Tá? Então vou fazer o diagrama de fluxo, tá? Então, olha só, temos o A, certo? Né? Temos o A. Aqui temos um sumador, né? Temos um sumador, então antes do sumador separamos por um ganho unitário, né? Isso aqui vamos chamar de 1, né? G1, G2, G3, G4, G5, G6 e os retornos a gente chama H, né? H1, H2, H3 e H4, né? Vamos lá, aqui temos G1, certo? Temos G1, temos outro sumador separamos por ganho unitário. Daí temos G2, né? G2, temos outro sumador, ganho unitário, né? G2, né? Aí temos G3, né? E daqui retorna por H1, certo? Menos H1 porque entra negativo aqui, né? E aqui também entra o V como fonte externa, né? Entra como fonte externa, certo? Daqui retorna com ganho unitário para cá, certo? Menos 1. E daqui retorna com ganho unitário para cá, né? Aí, certo? Menos 1, né? Depois daqui temos o elo G4, né? G4 e aí temos outro sumador. Outro sumador separamos por ganho unitário. Vamos lá, aqui temos G5, né? G5, depois de G5, bom, temos um retorno B aqui, né? Ou seja, seria H2, desculpa, negativo, né? Daí temos outro somador, separamos por ganho unitário. Né? Aí temos B, né? Aqui retorna para cá, né? Com ganho unitário. Né? Ganho unitário. Sim. Aí tem mais um somador, então ganho unitário. Né? Aí no somador temos G6, né? G6.
aqui retorna com H4, certo? Menos H4 porque entra negativo, né? E menos H3, né? Menos H3 e também retorna aqui, né? Com ganho unitário negativo, né? Menos 1, certo? Então esse seria nosso teorema de fluxo, tá? Ok? La lista nos pide para achar a função de referência por Mason, né? Mas façam em casa porque vai que cai na prova, né? Então façam em casa, ok? Seria, seria isso o exercício 4, tá? Então tem mais, abraço.